O filme começa em uma mansão, onde um pai chamado Spencer estava contando uma história para sua filha, chamada Molly. Ele conta sobre a história de um Pokémon lendário chamado Entei, e Molly fala que gosta do Pokémon. Molly fala para o pai que ele é parecido com o Entei, e nisso, Spencer dá gargalhadas e ele brinca com sua filha. De repente, eles são interrompidos por um e-mail, e Spencer verifica que um dos seus assistentes achou uma câmara escondida que tinha pistas sobre um Pokémon. Após ver o e-mail, Spencer se despede de sua filha e diz que irá voltar logo. Na câmara, Spencer e seu assistente desvendam um local e Spencer descobre uma pequena peça no chão com um símbolo desconhecido. Após isso, Spencer se depara com uma caixa e, ao abri-la, ele encontra várias outras peças com os mesmos símbolos desconhecidos. Spencer pega várias peças e eles começam a brilhar, e nisso, vários pokémons conhecidos como Unknown aparecem e fazem Spencer viajar para uma outra dimensão. De volta à mansão, o assistente de Spencer conta ao mordomo sobre o que aconteceu, e o mordomo fica muito triste. Nesse instante, Molly aparece e eles falam para ela o que aconteceu. Mesmo estando triste, Molly liga o computador de seu pai, e ela se depara com um símbolo e o reconhece como sendo um dos Unknown. Ela também pega a caixa contendo as peças com o símbolo e ela fala que pode escrever seu nome usando os símbolos das peças. De repente, as peças começam a brilhar, fazendo com que um portal se abra e vários Unknowns aparecem no local. O portal começa a brilhar e todo o local começa a se cristalizar. O assistente de Spencer, o mordomo e as outras pessoas que estavam na mansão se deparam com o local se transformando em cristal e eles tentam salvar Molly. Eles abrem a porta de onde está Molly, mas logo a porta se fecha por causa dos cristais. Molly começa a chorar ao lembrar de seu pai, e nesse instante, o Pokémon lendário Entei aparece, e Molly o abraça e o chama de pai. Entei fica muito confuso, mas ele aceita Molly o chamar de pai. Enquanto isso, um treinador de Pokémon chamado Ash, junto de seu leal parceiro Pokémon chamado Pikachu, estava em uma jornada para se tornar o maior mestre Pokémon do mundo. Junto de sua jornada estão Brock e Misty, que o ajudarão nas batalhas e o guiarão nas aventuras. Eventualmente, Ash e seus amigos conhecem uma treinadora chamada Lisa. Lisa fala que é uma treinadora de Pokémon, e nisso, Misty fala para Ash desafiá-la para uma batalha. Ele concorda e eles lançam seus Pokémons para ver quem é o melhor treinador. Após a batalha, todos fazem um piquenique e eles aproveitam para conversar. Na conversa, Brock decide perguntar a Lisa se há algum centro de Pokémon por perto, e ela fala que há um centro perto de Greenfield. Nisso, Ash e o grupo partem em viagem para o centro Pokémon. Mas no meio do caminho, eles descobrem que uma grande parte de Greenfield foi cristalizada e que parte desses cristais surgiu a partir da mansão de Spencer. Ash e o grupo caminham um pouco, mas percebem que algumas flores de um jardim também estão se tornando cristais. Nesse instante, uma equipe de repórteres aparecem perto do local e dão a notícia de que o local está se cristalizando e que tudo isso começou na mansão de Spencer. A mãe de Ash, chamada Delia, vê essa notícia através da televisão e ela fica preocupada com Spencer e sua filha. Delia vê algumas fotos em um armário, revelando que Spencer era seu amigo próximo. Do outro lado da cidade estava o professor Carvalho, que também viu a notícia sobre Spencer. Um jovem chamado Tracy pergunta ao Carvalho se Spencer já foi um de seus alunos, e Carvalho fala que ele foi um de seus melhores alunos. De repente, Delia se encontra com o professor Carvalho e eles decidem ir junto para Greenfield. Eventualmente, eles chegam em Greenfield e Delia se encontra com seu filho Ash. Um dos cinegrafistas acaba filmando Delia e Ash juntos, e quando Molly vê isso, ela fica triste e fala que também quer uma mãe. Entei ouve isso e ele fala que irá atender o pedido dela. Mais tarde, Ash e seus amigos tomam um chá com a mãe de Ash, quando de repente Entei aparece e captura Delia. Ash tenta salvá-la, mas ele não consegue. Delia acorda mais tarde na cama de Molly, e por ela estar sendo controlada por Entei, ela acredita que é a mãe de Molly. Durante a noite desse dia, um trator tenta derrubar os cristais de Greenfield para poderem entrar na mansão, mas o trator acaba sendo derrubado e coberto por vários cristais. Eventualmente, o professor Carvalho recebe um e-mail de Molly e ela fala que todos devem deixá-la em paz, pois ela já está com sua mãe e com seu pai. Mais tarde, Ash e seus amigos tentam se infiltrar na mansão. E Lisa aparece e lhes entrega um dispositivo para que Ash possa pedir ajuda a qualquer momento. Enquanto isso, a equipe Rocket, que é composta por Jessie, James e o Pokémon Meow, estavam voando em um balão de ar quente.
Nesse instante, Entei aparece e ataca o balão, fazendo a equipe Rocket pousar nos cristais. Uma jornalista fala em uma notícia que um balão de ar quente foi abatido ao invadir o espaço da mansão de cristal. Na notícia também mostra que Ash e seus amigos estavam tentando subir uma cachoeira para poderem entrar na mansão de cristal. Ao ver Ash, Delia sai imediatamente do controle mental de Entei. Ela decide agir naturalmente para que Molly e Entei não percebam que ela não está mais hipnotizada. Assim que Ash sobe a cachoeira, o professor Carvalho liga para ele através do dispositivo que Lisa deu para Ash, e ele informa que os cristais estão sendo formados pelos pokémons Unown. Carvalho também fala que os Unowns podem ler a mente das pessoas e podem alterar a realidade usando pensamentos e sonhos. Ele termina dizendo que os Unowns podem estar criando esses cristais em volta da mansão de Spencer, depois que leram os pensamentos e a imaginação de Molly. Eventualmente, Ash consegue entrar na mansão, e assim que Molly descobre isso, ela diz para Entei que quer desafiar Ash para uma batalha Pokémon. Molly fica na dúvida se consegue vencer uma batalha Pokémon, mas Entei a incentiva, e após isso, ele a leva para batalhar com Ash. Antes de irem para a batalha, Molly fala para Entei que seu pai tinha dito que ela não tem idade para ter uma batalha Pokémon, e nisso, Entei a transforma em uma mulher adulta. Entei e Molly se encontram com Ash e os outros, e Ash pergunta onde está sua mãe. Molly diz que não sabe, e ela desafia Ash para uma batalha. Nesse momento, Brock intervém e diz que irá enfrentar ela, enquanto Ash e Misty tentam encontrar Delia. A batalha entre Molly e Brock começa, e Molly vence sua primeira rodada, usando o Pokémon Fluffy. Molly também vence a segunda rodada, usando o Pokémon Teddiursa. Na rodada final, Brock escolhe o Pokémon Onix, enquanto Molly escolhe o Pokémon Famp. Famp acaba sendo muito forte e ele derrota Onix com tranquilidade. Enquanto isso, dentro da mansão, Molly, que ainda estava na forma de criança, conversa com Delia e explica que ultimamente tem ficado muito sozinha, especialmente depois do desaparecimento de seu pai. Mas ela fala que agora não se sente mais sozinha, pois ela reconhece Delia e Entei como mãe e pai. Após isso, Molly aparece para Ash e Misty, e ela desafia Ash para uma batalha Pokémon. No entanto, Misty se oferece a batalhar e poder vencer Molly. Ao perceber que Misty era jovem e era uma treinadora Pokémon, Molly se transforma em uma versão mais jovem. Nesse instante, Misty fala para Ash que a verdadeira Molly deve estar dentro da mansão junto com Delia, e ela pede para Ash ir salvá-la. Misty fala que só irá usar Pokémons aquáticos, e Molly fala que também fará o mesmo. Mas antes disso, Molly cria uma onda gigante que cobre toda a praia em que estavam. Misty fica com medo, mas ao respirar debaixo d'água, ela percebe que tudo isso não passa de uma ilusão criada por Entei. A batalha entre Misty e Molly começa, e Molly consegue vencer a primeira rodada com seu Pokémon Kingdra. Na segunda rodada, Misty convoca o Pokémon Staryu para enfrentar o Pokémon Mantine de Molly. Enquanto isso, Ash finalmente encontra sua mãe e ele tenta salvá-la. Ash e Delia tentam convencer Molly a deixar tudo isso para trás, para que eles possam voltar ao normal. Molly fica muito triste e ela começa a gritar. O grito acaba fazendo com que mais cristais sejam criados no local, e Ash acaba se separando de sua mãe. Nesse instante, Entei aparece e Molly fala para ele que Ash está levando embora sua mãe. Nisso, Ash acaba sendo confrontado por Entei e diz a ele para ir embora e que Delia será a mãe de Molly. Ash não aceita isso e ele fica furioso e começa a batalhar com Entei. Ash escolhe o Pokémon Totodile e ele comanda o Pokémon a usar o poder Jato d'Água. O jato não atinge Entei e o Pokémon usa um poder em Totodile e ele é derrotado. Ash retorna Totodile para a Pokébola e ele convoca o Pokémon Cyndaquil. Ash dá o comando Lança-Chamas, mas Entei lança seu poder e Cyndaquil também é derrotado. Ash retorna Cyndaquil para a Pokébola e ele reconhece que Entei é muito forte. No entanto, Ash fala para Entei que ele não passa de uma ilusão criada por Molly. Entei fica bravo e fala que não é uma ilusão e que é pai de Molly. Entei avança em Ash e para se proteger, Pikachu usa o choque do trovão. Pikachu começa a lutar contra Entei e Delia fala para Molly que só ela poderá parar tudo o que está acontecendo. Na batalha, Entei lança um poder em Pikachu e Ash tenta salvar o Pokémon. Ash e Pikachu acabam caindo em um buraco, mas felizmente eles são salvos pelo Pokémon Charizard.
Charizard leva Ash e Pikachu de volta à mansão, e Ash fala para Entei que trata seus pokémons como uma família. Entei não se importa, e ele fala que irá derrotar todos os pokémons de Ash. Nisso, Charizard fica bravo e ele avança em Entei. Entei se mostra muito forte e ele empurra Charizard. Charizard colide com Ash e ele quase cai, mas felizmente é salvo por Brock e Misty e também com a ajuda da equipe Rocket. Ao se recuperar, Ash fala para Molly que se ela ir com ele, poderá ter pokémons de verdade. Mas Molly fala que já tem seus pokémons e ela mostra os seus pokémons imaginários. Entei continua batalhando com Charizard, mas Ash sobe nas costas de Charizard e dá comandos a ele. Entei acaba tendo muita vantagem na batalha, mas quando ele ia finalizar Charizard, Molly o interrompe e percebendo o erro de suas ações, ela pede para o Pokémon fazer tudo voltar ao normal. Entretanto, os Unknowns acabam ficando fora do controle e começam a transformar o interior da mansão em cristal. O professor Carvalho liga para Ash e ele fala para eles saírem da mansão ou poderão ficar presos para sempre. Enquanto tentam sair, Ash e os outros encontram os Unknowns e ele tenta detê-los, mas os poderes dos Pokémons não surtem efeitos. Quando tudo parecia estar perdido, Entei aparece e ele tenta derrotar os Unknowns. Ele não consegue e pede ajuda para Molly acreditar nele, pois por ter nascido dos sonhos de Molly, ele só se fortalece se ela acreditar nele. Molly acredita nele e Entei consegue mandar os Unknowns de volta para onde vieram. Após os Unknowns desaparecerem, Entei se prepara para ir embora e Molly fala que irá sentir saudades dele. Após isso, todo o local começa a se normalizar e a mansão volta ao normal. Do lado de fora da mansão, o professor Carvalho e os outros aparecem para ver se Ash junto com sua mãe e seus amigos estavam bem. Na cena final, Molly se reencontra com seu pai, juntamente com sua mãe, e após isso, o filme termina. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão gostei e aproveite para ver os outros resumos incríveis que estão aparecendo para você. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.